vamos lá em Gálatas, no capítulo 5. Paulo, ele traz uma palavra, e eu quero que você medite nessa palavra. Você analise essa palavra com você, analise sua vida, baseada na tua ação, na tua forma de ser, no teu ser. Traga para você. Esqueça do outro que está à tua volta. É você e Deus, é você e a palavra. Então Paulo está dizendo aqui a liberdade cristã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo da escravidão. Vamos passo a passo. Então, ele veio para nos dar uma liberdade. Entenda isso. Em Cristo, nós encontramos a liberdade. Através da sua palavra, do seu ensinamento. Fora dele, não há liberdade. Então, irmãos, a fonte para a nossa vida é só uma: Cristo. Não é o que o homem criou, não é o que o homem diz, não é a revelação através do homem. Não. Se você for seguir revelação, você vai encontrar uma série, uma gama muito alta de ministérios que se levantaram sobre revelações, de anjos que revelaram, de visões que tiveram, de sonhos ou de vozes que ouviram, criaram ministérios, mas a fonte da vida só tem uma: Jesus. Quando você aprender a buscar Jesus dentro daquilo que ele ensinou, você vai entender o que é liberdade. Então Paulo diz, foi para isso que ele veio, para nos dar liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Paulo estava dizendo que vivíamos escravos. Ele estava falando ao povo de Gálatas. Vocês viviam escravo. Cristo libertou vocês. Deu liberdade. Por que vocês estão se submetendo de novo ao jugo de escravidão? Você observa, irmãos, como a nossa mente, a tendência dela é ser escrava. Exatamente isso aqui é automático na nossa vida. Você observa assim como é a criação dos nossos filhos. Nossos filhos, nós queremos que seja debaixo do nosso jugo, ou não é? Da nossa vontade, do nosso comando. Isso vem desde pequeno, irmãos. Você observa uma coisa assim que a gente não dá com a totalidade para os filhos aquilo que eles querem. Aprendemos, irmãos, que esse valor material, se tu não se empenhar nisso, tem um preço por cima disso. E sem falar que muitos pais querem que o filho seja eles. Veste igual a eles. Criam da mesma forma. Isso é uma mente escrava. Paulo está dizendo, Cristo nos libertou, gente. Irmãos, liberdade é escolha de vida. Então, irmãos, nós queremos que as pessoas repitam aquilo que nós... E você observa que vários segmentos você vê alguém copiando o líder. Mesmo jeito, mesmo estilo. Exatamente. Mas por que não seguem Cristo? Por que não trazem Cristo
como um exemplo da sua vida. Então Paulo está dizendo, não se submeta de novo. Eu, Paulo, vos digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Então a circuncisão era uma ordenança da lei, aonde marcavam o seu corpo para declarar-se que era judeu. Era lei. Então o que Paulo está dizendo? Que quando você se submete a um item da lei, Cristo não tem valor para você. E a lei tem 613 itens. E agora? Entendam isso, irmãos. Se tu cumprir um item da lei, você é obrigado a cumprir toda a lei. E automaticamente você está declarando que a obra de Cristo não teve validade nenhuma para você. E a lei é cheia de não toque nisso, não faça aquilo, não ande assim, não ande desse jeito. Era lei. Quer cumprir isso? Cumpra. Mas você declara através desse cumprimento que a obra de Cristo não significou nada para você. E olha só, irmãos, a nossa mente ela é tão dominada, porque se alguém ou uma liderança falar alguma coisa, você segue a risco aquilo, sem buscar entender se é ou não a verdade. Então Paulo está dizendo assim, que não terá valor nenhum em Cristo, se nós cumprir um item da lei. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar-se, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Deus. E agora? Você perante a lei, você se apresenta alinhado. Diante a lei dos homens, diante a lei que o próprio Deus deixou, mas essa lei que Deus deixou, irmãos, é apenas para o povo judeu, para conduzir o povo judeu, para levar o povo judeu até Cristo. Então, quando Cristo veio, irmãos, a lei acabou, toda aquela ordenança acabou. Mas o que Cristo veio trazer para nós? Nós já vamos entender aqui. Paulo está falando uma liberdade. Então ele está dizendo que quando chegou, irmãos, Cristo, a lei como babá, ela não teve mais poder. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então agora, irmãos, não é lei, é a fé. Então nós aguardamos a promessa de Cristo pela fé. Mas como nasce a fé? Da onde vem a fé? A fé vem da base do amor. Se você não ama, não tem fé. Porque Cristo, irmãos, Ele veio por amor e nos ensinou o que é amar. O que é amar? É entregar-se. É deixar-se. É livre. Isso é amor. Sem medo. Sem reserva. Se observa assim, irmãos, o que leva um homem que nem Paulo, sendo ameaçado todos os dias de morte,
e muitas vezes preso e jogado nos cárceres, continuar levando esse evangelho, falando de Cristo. Isso é amor. É uma entrega. Então você não mede os preços que tem que pagar. É exatamente isso que falta-nos. Nós nos tornamos religiosos, secos. Não amamos. Porque amar, irmãos, é se colocar no lugar do teu irmão. É entender o sofrimento dele, a dor dele. É você levar diante de Cristo a dor do teu irmão, a batalha dele. É você gemer por ele. Hoje, irmãos, é muito raro pessoas assim. Nós temos um plano, um projeto, um sonho pessoal, individual. Só nós queremos ser. Talvez você lembre de uma situação que ocorreu, se não me engano, nas Olimpíadas de 86, nos 100 metros rasos aqueles, que foram corridos por jovens especiais. Aquilo parou todo um ginásio, todo um povo que via, que eram jovens especiais que correram. E eles saíram correndo na hora da largada, e correram um pouco, e um deles caiu. Todos voltaram para levantar aquele, para concluir junto. Então eles poderiam ter uma deficiência física, mas não tinha sentido eu ganhar se o meu irmão está perdendo. Você está entendendo o que Cristo trouxe? Não tem sentido, irmãos, eu conquistar se o meu irmão está perdendo. Você observa que Cristo, irmãos, Ele morreu no meu e no teu lugar. Ele deu a vida por mim e por você, não foi por Ele para se tornar o grande. Ele se tornou pelo grande amor de entrega. Então entenda, irmãos, que o amar, quando você aprende a amar e não tem medo de perder, de entregar-se, os céus te recompensam. Os céus te recompensam. Esse é o reino. Deus não deve nada a ninguém. Então a alma livre, irmãos, não é aquele que é apegado. Não é aquele que é apegado, mas aquele que voa com liberdade. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos pela fé, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Então a tua ação mediante leis, ela não tem valor nenhum para Cristo. Não tenhamos. O que tem valor para Cristo é o amor. É tu amar. É tu valorizar, é tu considerar o teu semelhante. E é exatamente isso que se esfriou na terra. Daí ele está dizendo assim, porque em Cristo nem circuncisão, nem circuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Então muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas amo? Amam. A fé, a ação dela, é o que a palavra diz. Ela atua pelo amor.
Você quer ver uma coisa? Aqui nós temos várias lâmpadas, tomadas, chaves, mas tem uma geral que corta a corrente. Então, se você não tiver conectado na geral, ou se aquela geral lá estiver desligada, pode mexer nessas lâmpadas aqui, nesses interruptores aqui, não acontece nada. Então entenda, irmãos, se a nossa base não estiver ligada a Cristo, nenhuma ação nossa tem validade perante Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: se eu entrego o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada me serve. Se eu falo em línguas, mas se não tiver amor, não edifica nada. Se eu revelo, se eu profetizo, se não tiver amor, isso não gera nada. Mas quando há amor, irmãos, há modo diferente de vida. Ações são diferentes. Então ele está dizendo assim: vocês que vinham correndo bem, quem foi que impediu vocês de continuar e obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Então Paulo está dizendo que quando alguém te ensina outra forma, irmãos, esse não foi chamado por Deus. Está persuadindo você, está enganando você, porque agora você tem que fazer isso, tem que entrar no sacrifício, tem que dar tanto, tem que produzir tanto, tem que gerar tanto, você tem que levar o envelope para tal lugar, você tem que levar lá para o monte, lá vai ser queimado. Estão enganando, diz Paulo, não foram chamados por Deus. Não foram. Irmãos, quando nós usar qualquer coisa externa, fora da palavra, cuidado. A própria palavra nos diz: se você colocar um tiro ou tirar uma vírgula, você vai responder. E sério, não é brincadeira, irmãos. Vem um povo agora dizendo, distorcendo com sutileza. Então você observa assim que toda a história, todo o trabalhar em cima da mente humana é para dominar a mente humana. Dominando a tua mente, domina você, torna você escravo. E desde pequenininho a gente está ensinando os nossos filhos sobre que alguém tem domínio sobre aquela vida. Não é assim? Desde pequeno a gente trata a corrupção dentro do nosso lar. Se tu fizer isso, tu vai ganhar aquilo. Não é assim? Se tu comer, a mãe te dá. O pai vai dar se tu for bem na escola. É uma corrupção. Tu está corrompendo. Tu não está ensinando valores. Tu não está ensinando capacidade. Tu não está ensinando, filho, te esforça. Eu vejo você capacidade. Eu vejo você condições suficientes de conquistar. De ser alguém, luta, avança. Essa sempre foi a palavra que veio de Deus, irmãos. Você observa assim que se nós sondar os filhos dentro daquilo que eles vieram para desenvolver, invista nisso, não desacredite nele, no foco dele, que muitas vezes o foco dele é totalmente contrário ao nosso.
Mas nós não queremos aceitar. Nós queremos que eles façam aquilo que nós queremos. Dentro daquilo que nós queremos, nós vamos financiar. Há liberdade nisso? Não há, irmãos. Não há liberdade nisso. Olha só, irmãos, Cristo, Ele entrega a sua vida, Ele paga todos os nossos pecados, Ele traz para nós uma nova oportunidade de vida, Ele traz para nós agora uma oportunidade de entrar no reino, mas livre. Você que decide. A escolha é sua. Ele não deixou ninguém, irmãos, como tutor, como cuidador, como guardador, com o rebenque na mão, agora vai guardar aqueles que, tu quer ir para o céu, agora tu tem que entrar nesse. Não, liberdade. Aqui dentro você decide se você quer Jesus ou não. É você dentro de você, libertando-se dessa natureza terrível, dessa batalha que nós enfrentamos contra ódio, que domina nossa mente, nosso coração, contra ciúme, contra inveja, contra pensamentos, irmãos, gananciosos, que dominam a nossa mente, a ponto de dia e noite pensar, planejar somente as coisas aqui da terra, mas e como vai para o céu? Então Paulo está escrevendo assim que quando nós der ouvido para essas coisas, um pouquinho de fermento, ele vai levedar toda a massa. Um item que você deixa entrar, eles vão crescendo dentro da gente e vão fermentando e vai levedar todo e vai transformar tudo. Então ele está dizendo que um pouquinho, se vocês der crédito para isso, ele vai estragar tudo. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando você, esse seja quem for, sofrerá condenação. Então, irmãos, exatamente isso aqui. Sabe o que Cristo nos dá? A meditação, ela nos dá pensamentos bons. Ela traz para nós um equilíbrio na vida, um domínio próprio, os frutos. Ela gera em nós uma paz interior, uma confiança, uma garantia, irmãos, que é aquela situação de Jesus, 40 dias, necessidade física, 40 dias, a fome batendo. Entenda uma coisa, irmãos, entenda. Jesus, mesmo sendo homem, ele tinha um poder. Poder sobrenatural. Pois a palavra de Deus diz que, lá em profeta Isaías, que o Espírito da verdade, do conhecimento, sabedoria, da autoridade, do domínio estaria sobre ele. Você entende o que é dominar aqui dentro? Dominar vontades aqui dentro. É fácil? Não. Sabe que muitas vezes, sabe por que nós não agimos de forma errada? Porque nós não temos poder. Sabe por que muitas vezes Deus não dá condições para a gente? Porque se tu tivesse, tu ia estragar tudo. Tu não ia ser a pessoa que tu é. Pensa. Tu não ia ser quem você é. E às vezes Deus está segurando você, para você não estragar tudo. Tu imagina, irmãos, sabe, Jesus com o poder de transformar a pedra em pão, justificando a sua necessidade. Estou com fome. Sabe, aquele pensamento sondando a sua mente, transforma a pedra em pão, sacia a tua.
É exatamente isso aqui, irmãos. Nós queremos saciar as nossas vontades e não vencê-las. Você entende isso aqui? Você quer satisfazer as suas vontades e você não quer vencê-las. E o que Deus quer? Vença elas, vença você. Domine esse ser. Traga o equilíbrio. Então Jesus está ali diante da necessidade física. Transforme. Mas a palavra meditada no coração soa: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do Pai. Está entendendo, irmãos? Esse é o desafio de frutificar. É você vencer aqui dentro o que está te vencendo. Não ter medo. Isso é liberdade. Isso é ser livre. Então ele está dizendo assim, irmãos. As pessoas aí estavam dizendo que Paulo pregava sobre a circuncisão. Ele disse: mas se eu pregasse, por que estão me perseguindo? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até que se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês. Então Paulo está dizendo, irmãos, que isso não tem sentido nenhum. Se nós não pregar Cristo e esse crucificado, que outra mensagem vai salvar a humanidade? Que outro caminho pode haver para a humanidade, se não for Cristo? E daí ele conclui, eu também quero concluir aqui, as horas chegaram. Porque vocês, irmãos, foram libertos, foram chamados à liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. O que Paulo está dizendo? Nós não somos melhores do que ninguém, do que o outro. Nós somos iguais. Estamos aqui como irmãos. Sejam servos. Ajudem uns aos outros. Exatamente isso que Cristo, irmãos, ensinou na Santa Ceia, que as pessoas até hoje não entendem. A divisão, o repartir. Repartam o pão. Façam isso. A comunhão que se foi, que não existe mais essa comunhão de repartirmos, de ajudarmos. É exatamente o que Cristo estava ensinando. Essa comunhão de repartir o pão. Não é comer o pão, não é aquele pão. Tem sentido. Jesus estava dando um exemplo ali, irmãos. Então Paulo está dizendo assim que essa liberdade, ela não pode ser usada para dar ocasião à carne. Irmãos, entenda. A ação em liberdade, ela traz mais santificação para a tua vida do que as ordenanças. Do que cumprir as ordenanças. Hoje, se tu cumprir as ordenanças, ela não tem nenhum sentido para a tua vida. Mas diante da liberdade, se tu viver como justo, como reto, como obediente à palavra de Cristo, como limpar um coração, aprender a amar, tirar de dentro de ti a mágoa, a tristeza, a dor, a inveja, a arrogância, a ganância, limpar de dentro disso aqui. Isso tem um peso enorme na tua vida. Isso é fruto. Isso significa que eu estou em Cristo. Eu sou esta vara que estou nele, produzindo fruto. Mas ele diz que há varas que estão nele que não produzem nada. Então ele diz assim, irmãos: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber. Você quer cumprir toda a lei? O que é cumprir toda a lei?
O que Jesus deixou como 2 mandamentos que se cumprissem? E você cumprindo isso, se cumpriu toda a lei. Ame a Deus. Toda a lei, irmãos, Paulo está dizendo. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Está vendo? E não é nada de fora, mas é de dentro para fora. Se Cristo não estiver aqui dentro, você pode se vestir até das roupas que ele vestiu. Pode até carregar uma cruz, arrastar uma cruz para ele. Não tem sentido nenhum. Não tem. Nós temos que trazer Cristo aqui dentro do nosso coração. Amar, perdoar, ajudar, socorrer. Isso, irmãos, é fruto que Deus espera em nossos corações. Amém?